Deixa eu colocar. Então, agora nós vamos para a segunda parte do seminário, com a apresentação da Andriele, do Rafael e da Fernanda. Apareceu aí, gente, o slide? Apareceu. Apareceu, tá ótimo. Então, boa tarde, né, todo mundo. Se vocês quiserem colocar a câmera, dá, e os colegas veem vocês, porque não fica essa coisa solta no espaço sideral. O que vocês acham? Porque a Fernanda está com câmera, a Andriele está com câmera, Rafael está com câmera? Tô sim. Então, gente, coloca, porque a gente está fazendo no Teams, porque dá para aparecer 4. Então, coloca para a gente ter um pouco mais de interação, porque 50 dias de quarentena sem ver os outros direito, né? Põe aí. Tá danado a situação. Então, vamos. Vocês estão bonitinhos ou vocês estão igual o João? Vocês se prepararam para a apresentação? É para preparar para a aula. Vai, vamos lá, com câmera. Então, tá. O nosso texto, então, esse segundo texto, né, que é complementar para a discussão de educação, a gente começou uma pesquisa com a ideia de trazer algo dessa relação com o ambiente virtual, né? Foi uma sugestão que eu tinha falado com os meninos, até por esse momento de inventividade que a gente está tendo que presenciar na educação, né? Mas a gente não achou nenhum bem específico sobre isso, sobre o ambiente virtual que fosse nessa perspectiva prática, né? Que era a ideia do texto. Mas aí a gente achou esse outro, que é numa revista de educação, o título dele, né? Cinema e Deleuze, atravessamentos possíveis na educação superior e na educação básica. É um texto de 2019, nessa revista, que chama Revista de Educação do Sul. E as duas autoras são da Universidade Federal de Santa Maria. A Angélica, um sobrenome dela bem complicado, mas ela é também professora da Rede Municipal de Santa Maria, então acho que ela traz, né, um pouco disso no texto, essa experiência dela também na educação básica, educação básica mesmo, né, educação básica. E a Marilda já tem uma passagem por uma discussão mais da arte, né, bacharel em arte, que a gente também vê um pouco disso atravessando o texto. Agora, foi legal, então, para você, Andriele, ler esse texto, porque é uma pessoa que também fez um doutorado, tem experiência na educação, né? Foi muito bom, viu, Roberta? Esse seminário, ele vem como um presente, né? Eu não estou na educação agora, por hora, mas eu sou da educação, né? Então, tudo que é da educação faz muito sentido para a minha vida. Foi um trabalho muito legal. Ah, que bom. Vamos lá. Roberta, para mim também fez muito sentido, na medida que eu também atuo na educação superior, né? E aí a gente pôde destacar, dividir aí o texto e a parte que me coube foi exatamente a parte que fala da experiência na pós-graduação, no mestrado, aliás, no doutorado em educação, né? Eu fiz o meu mestrado em educação e agora psicologia no doutorado. Então, foi então também... fico feliz, porque eu quero que o seminário seja útil e interativo. Essa turma está interagindo um pouco. Mas vamos lá. Tá bom. Vou ficar brava. Acho que todos nós, né, que ficamos com esse texto, fomos de alguma forma afetados pelas nossas experiências, né? Assim, foi bem legal a construção desse processo. Nosso slide porque você também dá aula no ensino superior, né, Fernanda? Sim. E é bom porque dá ideias também para a gente, né? Acho que tem todo esse efeito. Então, vamos lá. Pode passar, Andriele, para o próximo, que eu vou falar, a gente organizou um pouco, eu vou falar da introdução e da questão do cinema, e aí os meninos vão falar mais da arte, mais do trabalho mesmo. Então, esse artigo, né, elas apresentam um estudo que tinha uma proposta, né, de uma experimentação da relação do cinema com a educação. E aí elas fazem 2 momentos, o artigo, né, ele apresenta para a gente 2 momentos dessa experimentação. Um que é na educação superior, né, como o Rafael falou que ele vai falar um pouco mais,
E aí elas partem a partir da análise de 3 narrativas fílmicas, que são esses 3 filmes, O Preço do Amanhã, Medianeiras e O Doador de Memórias. E um segundo momento que elas apresentam uma outra experimentação, que elas replicam com adaptações, né, de alguma forma, a experiência que elas tiveram na educação superior, na pós-graduação de uma turma de educação, mas aí no ensino fundamental. Então, elas e da EJA também, né? Ali. Do nono ano e da EJA, as turmas mais do final. Então, elas, na análise dessas experiências, dessas experimentações, elas fazem essa articulação da teoria do Deleuze com, a partir da discussão que ele faz sobre o cinema, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e também usam como método que elas chamam de garimpagem. E até uma coisa que eu quero conversar, que eu não sei se é algo tão comum assim. Não. Os deleuzianos são inventivos, gente. Eles não são comuns. Vocês vão ver isso. Exatamente, porque eu fui para trazer, né? Porque então, como método da pesquisa delas, elas trazem a garimpagem, essa nomeação. Eu fui pesquisar um pouco, eu achei publicações delas mesmo, das 2 autoras. Parece que inventaram isso, mas deve ter algum diálogo com a cartografia, elas devem misturar a história delas, exatamente. A ideia do garimpo mesmo, assim, da cartografia, né? Então, até que em outros textos elas identificam assim, como cartografia e garimpagem, que é a ideia do Deleuze mesmo, da cartografia, dessa construção que se dá no processo do dado que é produzido, né? E só que elas associam a ideia do garimpo com a ideia, transmitindo um pouco, isso foi o que eu consegui captar, que mesmo nesse conjunto onde não tem uma hierarquia do que é mais importante ou não, existem informações que são preciosas. Um pouco assim, a ideia do garimpo surgiria nessa construção. Assim. Então, é um método que elas vão, inclusive, apresentando a experiência, parte dessa cartografia, né, ela fala escolha de fragmentos. Agora, olha de novo, aparecendo aí, processos de produção de dados. Estão vendo que eu falei para vocês que apareceu na outra? Uhum. É exatamente essa ideia de que é uma produção e o pesquisador vivencia, né? Ele vai recolhendo no caminho e pensando que é produzido nesse meio a partir do que elas colocam que brota, né? Assim, a partir do envolvimento local. Então, essa seria a proposta de método, né? Que elas trazem. Pode passar, Andriele. Já foi. Isso, com a proposta de poder articular esses 2 temas, como eu falei rapidinho, né? Aí eu destaquei uma citação que elas colocam, porque né, a Roberta estava trazendo para a gente a importância da gente localizar o que tem ali de construção de subjetividade, né? E eu acho que essa citação ela traz uma coisa bem bacana, assim, porque pesquisar o cinema na educação tem a formação de um sujeito de olhar mais atento, que não se contenta com o tratamento do mundo das imagens visíveis como tais, mas que antes se preocupa com os modos de olhar o mundo, as pessoas, os grupos sociais, a história presente, aprendendo com criações estéticas singulares. Então, você produz uma multiplicação nas formas de olhar, ampliando esses modos de ver, inventando arranjos novos, tanto quanto ao que vemos como ao que nos olha. Então, é uma ideia que eu até coloquei como uma pergunta mesmo, na possibilidade da gente ensinar a construção de outros modos de ver, né? Então, isso seria uma produção, né? Nos alunos, como que você olha para uma imagem que tem as suas representações ali já construídas, mas você vê para além daquilo, né? Você constrói outras formas de ver algo que é tão definido como uma imagem nos filmes, por exemplo. Pode passar? E aí tem um ponto que é importante na discussão delas, que é articulação com o cinema.
Então, elas provocam a partir do que elas trazem, que é do próprio Deleuze, que é entender esse cinema para além dessa ideia, isso no contexto da educação, para além daquela ideia comum de que vou levar um filme para complementar um conteúdo aqui, estou conversando sobre a ditadura, vou trazer um filme sobre a tortura. Então, é trazer o cinema num outro lugar no processo educativo. Né? Porque, só um minuto, Fernanda, olha só, gente, se você está trabalhando sobre tortura e vai trazer um filme da ditadura, a possibilidade de você representar é muito grande. E ele quer experimentar. Então, eles não vão operar nessa lógica, percebe? Embora seja uma lógica possível, existe, mas o mais importante para elas é trazer um cinema que fala do invisível, do incorporal. Vai. Então, é uma ideia do cinema que o Deleuze apresenta, né, como campo de experimentação do pensar, né? Então, não é só pensar o cinema, mas mostrar o que o cinema pensa por intermédio de seus realizadores da linguagem. Então, elas fazem elas trazem esse lugar do cinema a partir da teoria do Deleuze, não como um conteúdo, mas como uma linguagem, né? Uma forma de trazer um outro olhar sobre aquilo. E que o cinema, então, seria capaz de provocar o pensamento, né? Se dirigir ao impensável do pensamento como se fosse o invisível da visão. É a ideia de produção, né? Você produzir algo a partir dessa relação com o cinema, né? E eu tentei buscar outras referências, e tem várias, né? Explicando essa relação do Deleuze com o cinema e com as artes como um todo, né? Mas aí do cinema tem 2 referências, são 2 livros dele, né? Eu acho que está no próximo, Andriele, já. Que é o cinema ele tem 2 livros sobre cinema, Fernanda, Cinema 1 e Cinema 2. Isso. E que tem um destaque, pelo que eu consegui entender, porque quando a gente parece que ele ficou analisando o cinema, as imagens, nessa lógica de interpretação, mas o que eu entendi que os autores trazem é que ele traz a ideia do cinema para discutir elementos que o cinema provoca, por exemplo, sobre o tempo. E aí, numa comparação do cinema clássico, como ele era produzido mesmo, e quando um cinema que ele nomeia como moderno, que é aí da década de 80, pelo que eu consegui referenciar, ele que desconstrói essa ideia do filme com as cenas todas no tempo passado, presente e futuro. Então, a partir do encontro com essa discussão desse cinema desconstruído em relação ao tempo, então, aí tem alguns filmes muito famosos, né? Eu lembro do Efeito Borboleta, né? Assim, que ele vive e aí ele volta e aquilo vai se misturando no filme e aquilo vai produzindo, pelo que eu entendi, a partir da construção do Deleuze, vai produzindo outras formas de você entender aquele filme que não só aquilo que já está lá apresentado, do início, o meio, o que já está na expectativa do que vai acontecer, já está na representação. Né? Então, elas falam que o Deleuze não escreve sobre o cinema, mas sobre os conceitos que o cinema suscita, e que são eles próprios que estão na relação com os conceitos que representam com essa prática. Eu acho que é isso a minha parte. Eu quis fazer assim, bem para contextualizar, porque aí, a partir dessas referências sobre o cinema do Deleuze e sobre essa possibilidade de usar o cinema como linguagem no processo de educação, ela traz as 2 experimentações que elas Tá, então, antes da gente passar para frente, eu vou voltar no conceito da exterioridade, no conceito do virtual. Só rapidinho aqui, para vocês conseguirem entender um pouco mais teoricamente isso daí. Então, o cinema, gente, e o campo de efeitos que ele convoca poderia ser um incorporal, né? O que nasce entre você e o que você está vendo. Porque o cinema, ele tem um lado representativo muito forte, ele tem um lado
que vai falar a nossa subjetividade psicológica, aos nossos sentimentos, à nossa memória linear. Mas o Deleuze fala, olha, gente, o mais importante do cinema, o mais importante da arte, é porque ela fala, né? Ela produz efeitos na subjetividade. Vou pegar a subjetividade, que é o que a gente está falando. Ele produz efeito nos nossos corpos. Por quê? Né? Porque quando a gente se relaciona com o que é que está acontecendo, o cinema é uma realidade, ele sustenta uma realidade virtual. Mas o que é isso? Né? Ele traz uma série de potências ali, de possibilidades. Ele vai falar para o nosso corpo sem órgãos. Ele vai trazer essa dimensão que não pertence a mim e nem ao filme, mas que começa a circular molecularmente quando eu assisto o filme e que pode me desestabilizar. Porque, para Deleuze, gente, o pensamento, ele aparece quando o que está fora de nós, o que não sou eu, me convoca, força o meu eu a entrar numa processualidade. Ele força a minha subjetividade a se agenciar, a desterritorializar e se agenciar com esse campo intensivo que é o que a arte traz. Vocês estão lembrando disso? Vocês entendem isso? Vocês têm dúvidas sobre isso? Deixa a professora trabalhar. A professora está aqui para tentar explicar e para tentar ensinar. Ninguém nasce sabendo e é um raciocínio novo, diferente. Então, por isso que elas trazem, sem adentrar a lógica do cinema do Deleuze, mas pensando que o cinema ele é capaz de provocar o pensamento. Por quê? Porque ele pode nos tirar, ele pode nos estranhar, ele pode nos tirar da nossa certeza e nos convocar a uma conexão com fora de nós. Depois a gente volta. Vamos lembrar que é um processo. Territorialização, desterritorialização, reterritorialização. Mas a arte é uma das coisas que mais nos convoca a pensar. E aí, veja bem, pensar não é reproduzir o que a gente já conhece. Pensar sempre é trazer algo novo. Por isso que é estranhar, por isso que é estranho. Uma coisa estranha é uma coisa que a gente não reconhece. A gente reconhece o que a gente já conhece, porque a gente reconhece. Só que a vida, ela sempre nos traz algo que não cabe nos nossos organismos. Essa que é a colocação deleuziana. Então, já fiz a volta lá, não sei se vocês lembraram, né? Se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, né? Sim, Kátia, a gente pode ter bons encontros potentes. E, às vezes, Kátia, o mesmo filme, né? Se a gente vê em outro momento, né? Agora, a gente tem muito filme que não é arte, gente. A gente tem filme que é a indústria do cinema, que ele vai falar para a mass mídia. Eu acho que tem isso também, né? A gente tem toda uma cultura do consumo da arte, que não é isso que o Deleuze está falando. Ele está falando da arte que faz a ligação com a vida, que traz esse lado molecular, muito mais do que da representação ou da compreensão, ou da identificação do que já existe. Ok? Pode ir, gente. Ô, Roberta, é só engraçado que, assim, quando a gente fez a leitura, Fernanda, Rafael, nós tivemos essa questão de falar, né, do corpo sem órgãos. Então, quer dizer que o que está vindo de aprendizado está ficando. A gente está conseguindo, em algum momento, fazer uma associação. Yeah! Vamos lá.
Isso é a melhor coisa que um professor pode ouvir na vida, é que alguma coisa ficou da aula dele. Isso é uma maravilha. Estou em êxtase aqui, vai. Bom, então, dando sequência aí na discussão, nós destacamos aí alguns pontos que seriam, talvez, que mais nos afetaram, né, na leitura e na experimentação do texto, pensando nessa experiência das narrativas fílmicas, no contexto, primeiramente, da educação superior, e depois o artigo traz também alguns relatos de experiências na educação básica. Então, em se tratando dessa experiência no ensino superior, o texto, elas trabalham que a forma como se deu a escolha desses filmes, né? Então, eu fiz esse esquema para a gente poder visualizar isso, né? Como se deu a escolha dos filmes pelos estudantes. São estudantes de pós-graduação, a nível de doutorado em educação, e num primeiro momento, né, a escolha, ela se deu por votação, né? Uma escolha que não foi cômoda, por isso ela não era em si sobre educação. Então, a escolha dos filmes não se baseou num critério prévio, num a priori, né? E isso me fez pensar, logo quando eu comecei a experimentar o texto, né, a fazer conexões de filmes nessa discussão da educação. Eu trabalho com a psicologia da educação, lecionando, e aí tem alguns clássicos, né? Sociedade dos Poetas Mortos, tem o documentário muito bacana, Nunca Me Sonharam, tem aquele outro filme, Nenhum a Menos, né? E aí eu falei, poxa, né, o movimento não é esse, porque ele não pode ser direcionado, uma vez que, se houver essa direção prévia, esse a priori, a gente está no campo da reprodução e não da experimentação. Então, isso chamou atenção, porque o primeiro passo foi exatamente isso, foi uma escolha dos filmes de forma aleatória e não orientada, né, previamente. Fato este que as autoras destacam, que não impediu nenhum movimento de aproximação com as questões educacionais, do ponto de vista das indagações pessoais de cada um, e a gente vai perceber que toda a trajetória foi exatamente essa, aquilo que no primeiro momento impacta no sujeito, né, ou em cada um dos envolvidos, para depois a gente tentar linkar isso com a teoria. Então, não é algo dissociado, efetivamente, é uma associação entre a teoria e a prática que se percebe. E o terceiro ponto foi o tensionamento do olhar a partir dos instrumentos de análise fornecidos pela professora. Aí sim, depois desse movimento inicial de cada um, do movimento coletivo, né, ou seja, de todos, é que a professora faz a mediação com alguns instrumentos de análise, né? Então, as escolhas dos filmes se deram nesse panorama. Pode passar, por favor? Os filmes escolhidos, né? O Preço do Amanhã, Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual e O Doador de Memórias, né? Estes filmes, eles foram pensados aí como dispositivos. A gente vai verificar que dispositivo também é um conceito para Deleuze, né? Para se pensar tanto a docência quanto a pesquisa. Esses filmes foram votados pelos alunos. Isso, exatamente. Tá, né? Pode, por favor, passar. Eu queria só fazer um gancho, Roberto. Como que é engraçado, né? É bom a gente ter experiência com quem está no ensino superior, que o Rafael já fez essa leitura. Tem que ser uma coisa coletiva, né? Vamos votar. A gente tem eu me enquadro nisso, porque por muitos anos em escola eu fiz isso também. A gente chega já com ele pronto, e a gente tem aquela fala assim, porque eles vão escolher filme ruim, filme que não tem nada a ver. Então, assim, ó, o olhar já em relação a tudo isso, né? No ensino superior, eles têm a capacidade de escolha, e a gente já coloca como se a criança, ou o adolescente, ou pré-adolescente, não tivesse essa capacidade de escolha. De escolher, Uhum. E aí, indo de encontro a isso que a Adriele está colocando, né? A gente pensar, a gente vê, conceber o cinema como Deleuze mesmo vai nos dizer.
né, como algo que nos retira dessa certeza, que nos convoca para um pensamento, né, um pensamento não caracterizado por um a priori, por algo que seja prévio, mas aquilo que pode emergir ali, aquilo que pode estar o entre, né, estar no entre. Daí o conceito de dispositivo, né, para esse autor também, deixa eu só pegar aqui um papel que tinha feito uma... Ele discute com a Agamben. Isso, a Agamben, exatamente. Né? Que o dispositivo é aquilo que se produz entre a proposta e entre o exprimível, né? Assim, tais narrativas foram trabalhadas, as narrativas fílmicas, nesse contexto da educação superior, foram trabalhadas de modo que pudessem deslocar o sentido representativo das imagens para produzir algo no entre, ou seja, entre a materialidade e o exprimível. Então, esse conceito é um conceito muito importante, que nos faz realmente olhar, subverter essa concepção prévia, que convoca a reprodução e nos retira da experimentação ou da imanência, né? Bom, acho que o próximo tópico também, já pode passar. Daí elas destacam que os instrumentos de análise dessas narrativas fílmicas, elas se deram por esse tripé. Então, houve uma aproximação individual, que foi a partir do momento que cada aluno, na votação, sugeriu a escolha dos filmes. Depois, houve um segundo momento, que foi o momento da elaboração das perguntas. Acho que está tampando aqui, mas... deixa eu ver, elaboração das perguntas pelos alunos, e o terceiro momento, a elaboração de perguntas pelo professor. Então, subverte toda essa lógica dessa concepção, isso me remeteu a Paulo Freire com a discussão da concepção bancária, onde o professor ele deposita conteúdos e o aluno seria ali um mero recipiente de tudo isso, né? Então, a gente vê uma subversão a partir do momento que o movimento, ele é um movimento oposto, né? Vem dessas construções dos envolvidos, para assim depois o professor trabalhar essas questões com outros instrumentos de análise. É bem coletivo, assim, bem autogestivo também, né? Sim. Sim, com certeza. Esse primeiro momento, daí elas explanam um pouquinho melhor sobre essa tríade aí, que eu acabei de dizer. Primeiro momento na aproximação individual, né? Então, questionamentos que foram centrais. O que este filme diz de mim, né? Numa proposta aí de estabelecer vínculos, aproximações, analogias e discrepâncias com a sua vida. Uma outra pergunta, dentre várias, eu destaquei só essas três, né? Quais conceitos e temas estão presentes nesta narrativa fílmica? E uma terceira pergunta, só voltando anteriormente, rapidinho, no slide anterior. Isso, obrigado. Qual é a ideia de educação desta narrativa fílmica, né? Isso ainda numa aproximação individual. Pode passar o próximo. O segundo momento da tríade, né, a elaboração de perguntas dos alunos, aí sim já foi um momento de interlocução entre os acadêmicos, ou seja, quais temas poderiam ali ser postos, colocados a partir do filme assistido, quais as relações que poderíamos estabelecer a partir do filme com a docência, então já há um movimento ali dialógico, recursivo, né, que não era presente no primeiro momento. Quais as representações de homem, mulher, professor, de escola, de aula, de infância apresentados no filme? Então, cada um produz uma escrita, considerando essas problematizações, né, compartilhadas com o grupo, sobre o filme, nesse sentido das discussões que foram ali fomentadas. Depois, pode avançar também. Alguns resultados e discussões. Depois que essa tríade foi formada, né, elas apresentam alguns resultados e discussões. Primeiro, um aspecto de análise mais geral, e depois o texto trabalha uma análise específica de cada um dos três filmes. Na análise geral, nós vamos destacar os deslocamentos dos discursos de juízo, de gostos, né, também os deslocamentos de todos os binarismos, né, ou seja, de certo, de errado, de bom ou de ruim,
foi possível perceber esses deslocamentos, o propósito de sair da contemplação de um filme e não o pensar por meio de analogias, fez com que produzíssemos outros movimentos. Então, foi um movimento de romper aí com essa questão binária, né? Acho que alguém ia dizer. Só voltando ao anterior, porque ainda faltou destacar essa análise do filme. Gente, está indo, vocês estão seguindo o Rafael? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ir, Rafael. Se quiser, escreve então, no chat. Ok. A primeira análise, depois mais específica, né? Então, partindo dessa análise geral e para uma análise mais específica de cada um dos 3 filmes, identificou-se, né, que há uma certa automatização das ações, nessa perspectiva de naturalizar certas escolhas, e até mesmo a forma como a gente olha os fenômenos, a forma como a gente olha para a vida, enfim. Houve inicialmente um impacto pessoal, para depois, né, aquilo que eu já havia destacado, existir a articulação com os pontos teóricos mais centrais. Pode passar também. Alguns resultados e discussões ainda nesse sentido, como nos diz Jorge La Rosa, no artigo Experiência e Alteridade em Educação, a experiência é exterior a mim, mas o lugar onde ela acontece sou eu. É uma saída de si para outra coisa, uma passagem, uma aventura, risco, perigo, experimentação. E se nós, sujeitos, somos território de passagem e em nós nada acontece quando passa, nada nos deixa rastros, vestígios. É porque talvez estejamos desperdiçando nosso tempo, sistematizando nossas relações, esquecendo de viver e de experienciar. Então, toda a proposta foi exatamente pensar nessa experiência que é exterior a mim, né, mas sem negar que o lugar onde ela acontece sou eu, né, é em mim mesmo. É porque o processo, se a gente pegar a Deleuze, gente, ele é um processo. Então, você tem uma territorialização, uma desterritorialização, uma reterritorialização, percebe? E quando você reterritorializa, você entra no cosmos de novo. Então, é caos e cosmos o tempo todo de uma forma imanente, justaposta, né? Vai, Rafael. Uhum. E ainda, para esse mesmo autor, o La Rosa, a experiência é um acontecimento, é singular, transborda qualquer identidade, identificação, representação, compreensão e inteligibilidade, né? Aquilo que a gente já vem, inclusive, discutindo aí, experimentando nas aulas anteriores. Daí, eles colocam esse conceito, né, de aion, ou a pronúncia aion, né, parece que vem realmente do francês também, que é o tempo que não passa, o tempo que transborda, o tempo da experiência. O próprio Deleuze vai relacionar este tema ao cinema, propondo pensarmos que o tempo estaria associado à montagem descontínua de uma narrativa fílmica. Não há mais um antes, um agora e um depois, pois tudo ocorre simultaneamente e se contrapõe ao procedimento conhecido no cinema por flashback. Esse conceito, ele pode ser muito bem pensado nos 3 filmes, né? Pensado não na forma de reprodução, mas como aquilo que está, aquilo que se coloca no entre, né? E aí o texto avança para as análises mais específicas de cada um dos 3. Rafael, deixa eu só fazer um parênteses aqui, estava tentando ficar calado, mas não aguentei. O Jorge La Rosa, gente, ele é espanhol, e ele ele fez filosofia e pedagogia. E ele trabalha muito com os filósofos mais contemporâneos na filosofia da educação. Ele trabalha com Foucault e ele trabalha com Deleuze. Essa definição é nitidamente inspirada em Deleuze. Pronto, Rafael. Ótimo.
Sobre o filme Medianeiras, né, eu particularmente não assisti os 3 filmes, então acho que é importante estar destacando que num dado momento também a minha fala é uma fala de reprodução, tá? Porque a experimentação do filme, eu até tentei ontem, mas não consegui assistir os filmes, mas me perguntei por que o movimento que a gente deveria assumir nessa perspectiva de Deleuze é exatamente esse movimento de não reproduzirmos. E é o cuidado que a gente tentou ter, mas obviamente se esbarrou nessa limitação, dado ao fato de não ter aí experimentado os 3 filmes, né? Então, talvez o movimento de reprodução ainda esteja um pouco presente, muito possivelmente está presente nas nossas falas aqui hoje. Acho que só saiu a tela. Pronto. Ele apresenta um pouco do que Deleuze comenta sobre o cinema moderno, das imagens tempo, desse tempo aiônico. Os personagens encontram-se por diversas vezes na narrativa, ainda que em diferentes contextos e em cenas aleatórias. Percebemos que há uma organização na produção do filme por blocos fragmentados, o que nos possibilita produzir outros pensamentos nessas disjunções, nessa linearidade de espaço e tempo. Eles destacam ainda esse outro conceito, que é um termo em francês, me perdoem por não poder colocar a pronúncia, pediria até a ajuda da professora. Esse efeito, né? Você pode falar do seu jeito, fazer como os franceses. Os franceses, eles fazem desse jeito. É colocar algo que vai se reproduzindo. É muito interessante isso, assim, ressonando, mas com diferença. Mise en abîme. Pode ir. Isso. Que é esse termo francês, que ao ser traduzido para o português, significa narrativa em abismo. Usado para falar sobre as narrativas que contêm outras narrativas dentro de si, presente na pintura e na literatura. Eu até coloquei uma imagem, eu não sei se a gente consegue mostrar ela aqui agora, eu creio que não, mas... Vocês já viram talvez... uma foto do Deleuze, que é ele num espelho, com outro espelho atrás, e ele se reproduzindo? Vou mandar para vocês, é isso daí. Mas pode continuar, Rafael. Isso, depois a gente tenta mandar essa outra foto que eu também consegui identificar. Então, eles constatam, né, que muitas vezes nós, professores, acabamos engolidos pelo sistema, ou nos deixamos engolir e trabalhamos de forma exaustiva para dar conta de tantas tarefas. E aí as indagações que surgiram no grupo foi, né, para que mesmo? As que elaborei foram, assim como as medianeiras, quais outros vestígios evidenciam a passagem do tempo e da transformação nos espaços urbanos, né? Então foram esses os questionamentos que puderam ser realizados. Para finalizar aí a minha parte, um outro conceito também destacado, o conceito de imagem cristal. Isto ocorre em função dos cortes da montagem, que, em vez de ser associativa, passa a ser fragmentada. É uma montagem descontínua, pois as cenas não esperam por uma ordem para aparecer entre anterior e posterior. Isso implica que as sequências em imagens não funcionam na dependência de suas articulações, mas, ao contrário, são descontínuas e têm força própria valendo por si mesma. Então, são conceitos que que as autoras vão destacar em Deleuze, para poder pensar nessa articulação entre as narrativas fílmicas e o quão o pensamento que vai ser entendido aí não como recognição, não como conhecimento de algum conteúdo específico, mas como algo que deve acontecer, ser produzido, maquinado. Pensamento do acaso que precisa de um encontro
encontro com signos, com forças que o violentam, que provocam estranhamentos, né? Fazendo se valendo das narrativas fílmicas como uma possibilidade de construção de novos pensamentos que não são reproduzidos. Bom, acho que da minha parte, nesse primeiro momento, seria essas explanações. Quem é agora? Obrigada, Rafael. Quem é agora? Sou eu, Roberta Andriele. Bom, Andriele. E, assim, vem o tempo inteiro os colegas falando, uma frase que você falou agora há pouco, eu ainda anotei, que pensar não é reproduzir, e sim trazer algo novo, né? Então, acredito que esse texto, especificamente, abordado dessa maneira, baseado no trabalho da arte com Deleuze, traz essa ideia para a gente, né, dessa capacidade que nós temos de pensamento e de criação, que a gente não fique tão preso só na reprodução, porque tem muita coisa para criar, né? Então, vamos lá. O pensamento aqui entendido não como capacidade inata, não como recognição, não como conhecimento de um conteúdo específico, mas como algo que deva acontecer, ser produzido, maquinado. Pensamento do acaso que precisa de encontro com os signos. Isso, para mim, fez todo significado agora, porque, assim, a gente vem de uma formação escolar, né, que é muito da reprodução, não é tanto da criação. E aí a gente tem que ir se desconstruindo ao longo do tempo e mudando tudo isso, mudando essa trajetória do pensar, né? Então, a gente vai vendo a possibilidade de criar novas ideias, novos olhares a partir de tanta coisa que a gente vai experienciando, né? Deixa eu só ir... Acho que só para ajudar a destacar aí o que a Adriele está dizendo, né? Fico pensando muito no sentido de certas amarras institucionais no qual o professor se vê o tempo todo, né? Então, me parece que olhar e experimentar toda essa proposta no campo da educação é também a gente situar que existem muitas amarras institucionais das quais, obviamente, a gente precisa tentar se desvencilhar o quão máximo possível a nosso modo, né? Sim, e esse negócio... Ou então você deixa elas lá, que elas vão sempre ter, e vai potencializar o encontro com os seus alunos, que eu acho que é onde a vida mais circula, pelo menos na universidade, eu acho, né? E a universidade, ela dá essa oportunidade para a gente de ampliação do pensamento, né? Quando a gente fez a leitura do texto, Roberta, eu gosto muito de atrelar com fatos da minha passagem pela docência, da minha experiência, e eu lembro que em um determinado momento na escola me pediram para passar para os alunos de 6º a 9º ano e levantar um debate com o filme O Aluno. E eu falava, gente, mas eles não vão ter essa maturidade para a discussão desse filme. Qual que era o objetivo dos professores por trás dessa proposta? Fazer com que eles enxergassem a oportunidade rica de aprendizado, de ter a escola, de ter acesso à educação, porque tinha se entendido que os alunos não estavam se dedicando, né? Por tudo, pelo aprendizado, pelo rendimento nas notas, tudo. O filme O Aluno, ele é um filme que a gente tem que estar, assim, muito disposto a mergulhar nele para entender toda essa história. Os alunos de 6º a 9º ano, muitos dormiram na hora do filme. Quando foi pedido o relatório, eles fizeram Ctrl+C e Ctrl+V da internet. Ou então, assim, pegaram um trecho do filme que eles acharam interessante e relataram a respeito. Aí eu falei, não, mas a gente está trabalhando na contramão de criar... né, de desenvolver neles pensamento crítico. A gente está lançando um filme para eles, para meio que criticar a conduta deles como estudante, porque eles não estão levando a sério a educação. Então, assim, eu fiz uma leitura da maneira como a gente, que quando eu falo a gente, infelizmente, esse sistema que a gente vai levando ele, né? Porque a ideia não é usar o filme como um adaptativo. Vamos adaptar os alunos a louvar a escola. E a oportunidade de estar aqui, né? Isso é um uso. Agora vamos deixar o filme desterritorializar, balançar, desestabilizar, para ir sei lá para onde, né? Uhum. E é isso que a gente acaba engessando, né? A gente não tem noção do tanto que faz mal para os alunos e faz isso, né? Mas assim, agora eu estou tendo uma visão diferente desse trabalho com o cinema, né? Então, essa reprodução dessa experiência na educação básica, a partir das narrativas fílmicas, nos permite problematizar
a operacionalização do cinema em sala de aula, e assim conseguir fazer uma análise e classificação das imagens e sons. E o que eu achei muito interessante aí? Porque a gente chega a acreditar que o que tem que ser analisado, o que é palpável, é a imagem. Mas tem tanto som, tanta coisa acontecendo ali que também precisa ser avaliado para além do só se pegar na imagem, né? Então, eu acredito que é muito nesse sentido, o que torna rico em aprendizado e experimentações no contexto escolar. Nesse sentido, permite aos educandos realizar um movimento que trabalha a percepção, o pensamento, a capacidade de criação, dentre outros aspectos, que eu acho que a gente pode ser afetado de diversas maneiras. Estimula a capacidade de produzir associações entre as cenas assistidas e a produção de sentidos, trabalha através do concreto e da vivência fílmica, problemáticas educacionais através das narrativas assistidas, e possibilita acionar o pensamento e produzir escritas para pensar e repensar a educação, tanto pelos educadores como pelos educandos. Eu achei muito interessante as autoras trazer isso, tanto pelos educadores como pelos educandos, porque a gente tem que entender a aprendizagem, esse processo de ensino-aprendizagem, como um mútuo, né? Eu acredito que, enquanto professor, nessa relação, a gente aprende muito junto com os alunos. Então, não é ocupar uma posição, estou ali somente ensinando os alunos, eu não tenho o que aprender. Eu acho muito rico, a gente aprende muito nesses momentos com os alunos. Aqui tem, né, o Deleuze, que traz a arte e o cinema. Aí eu fiz a associação também com o Corpo Sem Órgãos, que é a primeira leitura que foi feita para aquele trabalho, Roberta, eu achei ele doido, né? Eu falei, nossa, esse Corpo Sem Órgãos me tirou a paciência e o sossego. E agora, fazendo essa leitura, a gente consegue perceber como que ele traz, na verdade, a vida, né, através da arte, a constituição do sujeito através da arte, tanto que isso para ele é importante, né? Então, a arte nos possibilita experimentar, pensar e criar. E nesse sentido, os sons, as imagens, tudo aquilo que é sentido e percebido, pode incitar novas modalidades de pensamento. Então, assim, eu vi alguns vídeos sobre o Deleuze, sobre o seu trabalho, e agora eu começo a enxergar de uma maneira diferente. Provocou em mim uma formulação de pensamento também diferente, né? E ele traz que o vínculo com o mundo é a percepção de tudo que nos cerca. E nesse sentido, o cinema, as narrativas fílmicas, pode nos possibilitar essa vivência, né? Acredito que o pessoal agora, nessa época de quarentena, está dando muito valor às artes. Eu vi outro dia uma postagem no Facebook falando que agora entendeu que carro não tem tanta importância, o avião não tem importância, mas que a gente não pode ficar sem os filmes, sem os livros, né? Então, assim, eu acredito que agora a gente consegue fazer um olhar também por tanto que é importante, por tanto que a gente aprende, por tanto que nos permite... Para, né, André? Tomar. Não, Roberto, eu falo que se o povo não sair melhor de tudo isso, aí eu já desacredito de tudo, porque se nem assim não melhorar, né? Aí danou-se, né? Aí lascou-se de vez. Aí tem a citação das autoras que elas falam que poderíamos, em síntese, dizer que pesquisar o cinema da educação tem a ver com a formação de um sujeito de olhar mais atento, que não se contentam com o tratamento do mundo, das imagens visíveis como tais, mas que antes se ocupa de modos de olhar o mundo, as pessoas, os grupos sociais, a história presente, aprendendo com criações estéticas singulares, multiplicando formas de olhar, ampliando os modos de ver, inventando arranjos novos, tanto quanto ao que vemos, como ao que nos olha. Quando vem essa parte dos arranjos novos, me lembro muito das tuas aulas, que você sempre acaba usando os termos que fica na cabeça da gente, né? E aí, nesse sentido, para ver que é além só de enxergar o visível, né? Que você até falou agora há pouco, ele traz a questão do que é ver, ver para além do habitual, que acaba colocando em questão o nosso próprio ser, que ver e perceber implica num modo de existência. Então, assim, a gente acaba tendo um hábito, às vezes, de ver meramente o que está ali, né, no campo do visível. Então, até pus aqui para a gente refletir junto, se alguém quiser trazer alguma contribuição, o que está para além de enxergar e conseguir perceber o que Deleuze traz para a gente a respeito desse ver, que para ele seria nesse sentido, né, como ele trabalha tanto no cinema como na arte. Aqui.
A importância no contexto educacional de se criar meios para que consigam ver, né? Para a gente parar de produzir alunos reprodutores, e sim realmente falar, vamos lá, vamos ser pensantes, inventantes, vamos criar, vamos fazer a partir dali, mas não vamos ficar presos só no que está ali na superfície que a gente está podendo ver, né? Então, é essa possibilidade de levar a ver adiante, acredito eu. E aí vem a questão do pensamento. E aí, diante da proposta deleuziana, o pensamento do fora é um pensamento do acaso, que precisa de um encontro com os signos, com forças que o violentam e que provocam estranhamentos. Quando eu li essa parte também, eu lembrei, fiz associação, né, com o corpo sem órgãos, que é uma coisa que nos causou mais estranhamento do que aquele texto. Eu acho que foi meio que nesse sentido. E essa é a proposta com o trabalho na educação básica. Tratamento de choque para iniciar o curso, gente. Foi, já deu um chacoalhão aí inicial. Para desestabilizar as subjetividades formatadas. Foi. Então, essa é a proposta com o trabalho na educação básica, de acordo com as autoras, né? Sair da ideia de um pensamento abstrato e partir para o pensamento concreto, que é capaz de criar. Eu acho essa parte muito bárbara, porque acaba que muitos acham que não tem esse potencial de criação, e sim só de reprodução, de cópia, porque a gente, no decorrer do percurso escolar, acaba acreditando que é só isso mesmo, né? Nós temos um sistema educacional que é conteudista. Então, assim, vamos partir mais para a criação, porque pode vir tanta coisa boa aí, né? Pensar no ensino escolar na contemporaneidade nos leva a refletir sobre a aprendizagem significativa e produção de subjetividade. A aprendizagem significativa é um termo que já é muito presente na minha formação na pedagogia, né? E até eu me policiei para não ficar usando o termo aluno protagonista, porque a gente usa muito esse termo na pedagogia. E aí eu acredito que pensar no ensino vai para além, né? Nós estamos falando de aprendizagem, mas a gente não pode esquecer também dessa produção de subjetividade, que é tão importante. Andriele, e por que essa ideia de aluno protagonista, ela não tem uma dissociação com a aposta deleuziana? Porque não vai ser o aluno que vai ser protagonista, vai ser o que circula entre você e o aluno, que vai afetar para uma ação ou para um ressentimento, assim, ou para uma paralisação, ou para uma reprodução. Vocês entendem? Quando eu falei para vocês, gente, o importante não é as pontas, é o meio. Sim. Porque um aluno, ele não é em si bom ou ruim, mas depende do campo de afetamentos que você vai trazer para ele, sei lá, ou na sala de aula, ou numa leitura que você der, sei lá o que é que você vai usar, mas que campo de afetamentos é esse? Porque ele pode até partir para uma ação, mas essa ação ela vai ser conquistada na relação. Vocês entendem isso? Sim. Vai, Andriele. Esse povo está aí? Vocês estão aí? Vocês estão dormindo? Eu mato vocês. Vai, Andriele. O artigo nos traz uma proposta de trabalho na educação básica através das imagens fílmicas, levando assim os alunos a serem protagonistas, né, do processo de aprendizagem, que já vi que é completamente diferente a situação, e da construção da subjetividade, utilizando-se de falas, leituras, fragmentos do filme e escritas para pensar a concepção de cinema e educação. E eu gostei muito que o tempo inteiro usou o termo cinema, porque em escola a gente sempre falava assim, hoje, a tal horário é o dia do filme. Então, assim, o filme por ele só, né? Então, não se engrandecia a questão rica do cinema. Ficava o filme porque o cinema como arte, né, Sim, nesse sentido. Então, assim, as autoras trouxeram como que foi essa questão do trabalho, né, das narrativas na educação básica, e o que ela acabou trazendo de positivo, né, que é trabalhar as partidas narrativas fílmicas, nos traz a possibilidade de afetamento e provocações, nos levando a variadas reações e aprendizado. Traz a oportunidade de entender e trabalhar os alunos enquanto conjunto de características individuais e coletivas, possibilita o estabelecimento de vínculos, aproximações, analogias, discrepâncias com a própria vida,
coloca o aluno no centro do seu processo de ensino-aprendizagem e possibilita trabalhar o pensamento não como capacidade inata, né, que a gente já falou lá atrás, mas como uma construção. E aí, assim, me provocou, e eu gostei muito também, que ficou para o encerramento, que é uma questão que provoca quem está na docência, né? Muitas vezes nós, professores, acabamos engolidos pelo sistema, ou nos deixamos engolir, né? Elas colocam questionamento aí. E trabalhamos exaustivamente para dar conta de tantas tarefas. Para quê mesmo? Então, assim, eu acredito que eu gosto muito mais de usar o termo educador do que em professor em si. Nós temos um objetivo muito grande na transmissão, na criação de meios para conhecimento, e nós estamos sendo engolidos, ou estão indo dançando conforme a música, né? Não sei, eu tenho 14 anos de experiência aí na área, e a gente chega com uma visão e a gente às vezes é engolido ou se deixa engolir mesmo. Agora eu estou até fazendo esse exercício para entender se eu me deixei engolir ou se eu já fui engolida imediatamente. Eu acho, gente, Adriane. Oi, quem está falando? Rafael. É o Rafael. Pode falar? Pode. Na verdade, foi uma indagação também que eu fiquei durante o momento que eu lia. Quando a gente pensa nessa discussão toda de metodologias ativas, inovadoras, quase que exigindo que o professor tenha que o tempo todo ali conhecer técnicas e instrumentos ali para colocar o aluno como protagonista. Mas vejam que por um recurso como o cinema, de fato, né, olhando para o cinema como uma expressão artística, de fato, o quanto que isso traz a possibilidade de se colocar o aluno como centro, né? Então, eu não sei como que a Roberta e os demais colegas veem essa discussão das metodologias ativas, inovadoras, que parece que há até um assédio em relação a isso, mas me parece que como é a forma, é o meio mesmo, né? Não é o fim do processo, é como é possibilitado, como é oferecida essas possibilidades de afetamento, né? Então, me parece que nesse sentido, eu fiquei bem provocado por essa posição aí, por essa constatação. E eu gostei muito dessa sua colocação, como que é oferecido, né, essa possibilidade de afetamento, porque dar uma proposta de uma atividade, uma qualquer coisa assim nesse sentido, não quer dizer que eu estou dando essa possibilidade, né? Tem que ser muito cuidadoso nesse manejo da situação. Eu fui pensando que a própria inventividade foi ou está sendo captada pelo sistema, né? Assim, isso que é o do inventar, o do criar, de pensar algo novo, é algo agora que passa a ser a exigência para a docência, por exemplo, né? Nesses períodos, assim. Para tudo, né, Fernanda? Porque isso vocês não se iludam. O capitalismo, e quanto mais fica o capitalismo tardio, ele se nutre da invenção. Ele se nutre da criação para se manter. Então, isso vai ser capturado, a capacidade que nós temos de criar, de inovar, porque a gente tem, isso é da vida, vai ser capturado para formatar, né, professores, trabalhadores, enfim, né, dentro dessa lógica produtivista. Isso é com certeza, assim, isso é uma forma de dominação de processos de subjetivação que sejam inventivos. Né? E, na verdade, aí, o Deleuze ele tem uma frase que ele fala que a criação ela é a única resistência digna do presente. Porque o que é? Aparece a primeira vez para formatar todo mundo e todo mundo ficar igual. Né? Isso é uma das coisas que o vírus interroga, o coronavírus, né? Assim, essa forma completamente produtivista e padronizada, porque isso é completamente louco, gente. Todo mundo tem que inovar o tempo todo. Sabe? Assim, enfim, é uma captura completa desse processo de subjetivação, né? Mas vamos fechar para eu abrir para discussão?
Uhum. Então, assim, só concluindo, né, o objetivo principal dessa maneira como o trabalho foi organizado é fazer com que os estudantes, através das imagens em tempo, fossem provocados a produzir pensamentos, entendendo o cinema como forma de expressão de um fora, de imagens descontínuas de interstícios, do que poderia ser produzido entre as imagens. Esse entre é muito disso que você traz, né, Roberta? E nesse contexto, as autoras nos trazem uma provocação em relação ao trabalho realizado com narrativas fílmicas. Eu achei esse texto muito bom e, para mim, esse parágrafo fechou com chave de ouro. É uma saída de si para outra coisa, uma passagem, uma aventura, risco, perigo, experimentação. E se nós sujeitos somos o território de passagem e em nós nada acontece quando passa, nada nos deixa rastro, vestígios, é porque talvez estejamos desperdiçando o nosso tempo, sistematizando nossas relações, esquecendo de viver e de experienciar. Eu acho que foi uma oportunidade muito rica de aprendizado esse texto, viu, Roberta? Fiquei muito feliz com a leitura. Que bom. Que bom. Vocês gostaram? A Rafael gostou também? Fernanda gostou? E fluiu, né? Foi uma coisa que fluiu com todo mundo. Muito bom. Eu fui bem afetado na minha prática, bom. Inclusive, né? Muito afetado. Que bom. Alguém quer fazer alguma colocação da plateia? Eu falei com a Kátia ela trabalha com cinema, né? Então, Kátia, fala alguma coisa aí da sua experiência. Cadê você? Você está aí? Oi, gente, boa noite. Oi, querida. Bem? Boa noite, Kátia. Kátia, eu estou aqui revirando com a tua colocação aqui no chat da verba que o prefeito cortou da cultura. Querida, é muito valorizada a cultura mesmo, né? Nossa, tempos difíceis. Tempos difíceis, mas a gente dá um jeito. Dá. Não, exatamente. Em homenagem ao Aldir Blanc, né? A gente vê aqui nessa pegada equilibrista mesmo, né? Isso mesmo. Enfim, então, assim, eu gostei muito da apresentação dos dois grupos. O primeiro eu tive problemas de conexão, então eu vi uma parte só. E esse segundo, cinema, me afeta profundamente. Já tem 14 anos que eu faço um projeto de cinema aqui, o Psi em Cena. E o que me chama a atenção é que quando eu estava com esse projeto na universidade, os alunos eram afetados de um jeito. Mas quando eu coloquei esse projeto num outro espaço, que é um espaço cultural da cidade, e onde outras pessoas da comunidade podem participar, enfim, aberto, né, ao público, mudou completamente a forma de ver. Então, eu queria só chamar a atenção também, né, porque eu vejo muito como... O que mudou, Kátia? O que você notou na experiência? Do que eu notei, parece que quando você está no espaço acadêmico, inclusive da sala de aula mesmo, os alunos meio que se sentem na obrigação de falar alguma coisa como se fosse uma tarefa. Né? Então, eu tenho que dizer alguma coisa, mesmo que eu não goste desse filme, mesmo que esse filme não me diga nada, eu tenho que falar como algo acadêmico, porque eu tenho que dizer alguma coisa, e etc. Porque a professora mandou ver o filme, então deve ser bom, então deixa eu... alguma coisa, até eles escolhem, né? O filme, ok. Depois, quando a gente mudou para uma casa aqui, que é uma casa de cultura, um espaço bárbaro, né? O Instituto Moreira Salles. É ótimo lá. É lindo, né? Então, primeiro, vai quem quer, não é obrigatório. Então, isso já tem uma diferença importante. 2, eles começam a não ter tantas amarras na hora de se colocar, e não tem problema se está falando alguma coisa que não é acadêmica, digamos assim. Não gostei, eu achei isso... Fica mais natural, Roberta. Então, eu vejo com uma naturalidade maior do que quando a gente trabalha isso nesses espaços que são mais institucionalizados, entende? Então, os espaços de cultura, eu vejo que eles arejam mais.
Então... E a gente tem que pensar, né, Kátia, como que a instituição escolar, ela formata, né? Sim. Eu acho que isso é uma questão mesmo para a gente, para quem é professor em qualquer nível, sei lá, aluno, estudante, sei lá. Só falar, só continuar, assim, porque eu percebi isso numa ocasião, quando eu dei uma pós-graduação em Braço do Norte, numa cidadezinha no interior de Santa Catarina, e era durante janeiro, enfim, e eu fui dar essa aula e não tinha, a escola da cidade não tinha ficado pronta ainda, a pintura, reformas, etc. E aí, o único lugar que eu fui dar aula, foi num espaço em que era um espaço de convivência e que se fazia festas. Então, foi sensacional, Roberta, mudou as duas situações. Nesse espaço, primeiro, eu não tinha carteira, era mesa redonda, né, como se fosse de um baile, e aí você coloca uma festa de casamento. Isso. O quadro era um quadro negro que estava encostado, então uma mão você segurava o quadro, a outra você escrevia, tá? E eu, naquele espaço, eu inventei um negócio porque eu ia falar de teoria da personalidade, ia falar das máscaras, inventamos um baile de máscaras, foi sensacional. Os alunos traziam coisas criativas, foi incrível. Quando a escola ficou pronta, é isso que eu quero dizer, a gente foi para a escola. As pessoas ficaram, parece que, exatamente, totalmente engessadas, elas não estavam sentadas assim, do mesmo jeito que a gente vê em escola, acabou a coisa da criatividade. Então, por isso que eu só estou querendo chamar a atenção, que eu acho que não é só também um filme, mas o lugar onde isso acontece. Né? Pelo menos na minha experiência aqui, tá? Enfim, eu acho que é isso. E o projeto do primeiro grupo, eu me vi muito na coisa do projeto, porque eu não saí da pesquisa, eu saí da extensão para a pesquisa, né? E então foi um caminho da prática, da experiência, e para poder pensar a pesquisa. Então, eu me vi muito como esse trabalho do cartógrafo. E como que é importante esse diálogo, né? Como que é, assim, porque isso é uma das coisas que a instituição universidade faz, ela cinde, né? Querendo ou não, na forma dominante. E é uma coisa que está em completa interlocução o tempo todo, né? Pelo menos é a tentativa, gente, de trabalhar com os seminários, é essa, né? Da gente conseguir algum tipo de interlocução, né? É importante, né, Kátia? Para você deve ter sido essencial, né? Foi fundamental. Roberta, eu vou te mandar a tese, ficou linda. Eu quero ver, pode mandar. Pode mandar. Gente, então, a Caroline quer fazer uma pergunta. Anda, Carol. Tá, é o seguinte, eu fiquei pensando como que a gente vai encarar, então, a entrada, né, da psicologia dentro desse universo escolar, assim, né, que são as propostas e tudo mais. Eu fico pensando se isso não vai, de repente, enrijecer mais, assim, essa coisa... É que não é generalizando, mas assim, às vezes a gente vai discutir casos nas escolas e às vezes a escola necessita de uma certa moldura ao aluno, né? Assim, um certo diagnóstico, enfim. Eu fiquei pensando nisso, né? Como que o psicólogo ele pode ser tão potente, mas ele também pode, enfim, e talvez... como é que eu falo? Somar mais nisso, assim, talvez ser prejudicial nesse sentido, assim, não sei. Porque, na verdade, gente, a psicologia, quando ela entrou para a escola, ela foi introduzida na escola também dentro do modelo médico-clínico. Ela foi introduzida numa lógica centrada no indivíduo, né? E muitas vezes responsabilizando o aluno pelo fracasso escolar. Então, o que eu acho é que a gente tem em si na psicologia
pela história da psicologia na educação, há um modelo reducionista. E eu acho que a gente precisa superar esse modelo, né? Primeira coisa, independente de você trabalhar com esquizoanálise, eu acho que é você abordar os atravessamentos institucionais e sociais que perpassam a prática dentro de uma escola, né? Eu acho que a gente tem isso ainda muito forte, a cisão do indivíduo para o social, não é? Porque você está trabalhando com desigualdade social, com população carente, porque é nas escolas públicas, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar também que tipo de psicologia que a gente vai fazer na escola, né? E em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que essa questão, e quando o Rafael traz a importância da discussão do fracasso escolar, é que o fracasso escolar não é centrado no aluno, né? Você tem aqueles atravessamentos, que eu acho que é isso, sabe? Assim, é como que você sustenta aquela complexidade, como que você vê o tanto de reprodução até de fracasso que tem ali, né, gente? E como que você potencializa, porque a psicologia, gente, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode ir para a libertação, mas para o aprisionamento também, para a culpabilização também. E esse aprisionamento, Roberta, você me fez lembrar uma coisa muito importante. Nós tivemos, em 2016, na PUC de Campinas, o Congresso Psicologia Escolar, que fazer esse. E já se discute muito a entrada do psicólogo nas escolas, né? E aí vem uma situação, para essa culpabilização, eles querem se apoiar num diagnóstico. Então, também é perigoso. E é o modelo médico, é isso que eu estou falando. Exatamente, que daí eles querem o psicólogo lá dentro, para quê? Para diagnosticar. Porque aí, se o menino tem tal problema, aí justifica ele não aprender. Né? Então, assim, não é essa mas aí a culpa é de quem? É do aluno, não é da instituição escola, não é de todos esses atravessamentos que tem, porque é muito complexa a situação. E assim, muito a gente fala muito, né, de enxergar o aluno para além de um diagnóstico. Então, assim, para que eu quero o diagnóstico? Eu tenho que saber o que acontece com esse aluno, independente desse gente, hoje, por exemplo, a grande medicalização da infância, a gente às vezes contribui para ela, né? A gente sabe que tem um monte de aluno que tem que tomar Ritalina, que a escola manda, e os médicos dão Ritalina. Gente, o consumo de Ritalina subiu 180% nos últimos 3 anos. Você sabe o que é isso? Eu vi isso porque no meu estágio da graduação teve um caso de uma criança que os pais queriam que ela tomasse remédio, queria que as minhas alunas, minhas estagiárias dessem remédio. E aí eu fiz uma pesquisa e a gente estudou alguns textos sobre a medicalização. Eu fiquei de cara, eu falei, gente, quer dizer, né, tem também essa força aqui, né? E as famílias estão querendo essa medicalização. As mães chamam a gente no cantinho, na reunião de pais. É a lógica. Quero a Santa Rita. Quero a Santa Rita. Da adaptação. Enfim. Então, Carol, na verdade, eu acho que a questão é toda essa discussão, né? Como a Fernanda trouxe aí, né? Sim, Rafael, a indústria farmacêutica é a indústria farmacêutica, né? Enfim. Gente, então vamos ficar por aqui hoje, porque já está, isso mesmo, Rafael, junto com a Bélica, para exterminar, né, os que podem morrer. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Próxima semana, saúde e saúde mental, ok? Aqui, então, somos poucos. Eu vou deixar em bloco, porque eu queria perguntar para vocês se vocês não queriam ver um pouco de teoria e depois voltar para o seminário. Ou a gente pode continuar no seminário? Eu queria fazer uma pesquisa, assim, mas já foi um monte de gente embora, caiu. Vamos deixar assim mesmo, porque nós estamos agora pela metade, eu não posso fazer uma votação. E essa aula de hoje me deu uma ideia da gente ver um filme. Eu vou ver o que é que eu faço. Eu até pedi o João para achar para mim. Tchau, acabou, porque já é 6h30. A gente fala demais. Tchau, gente. Tchau, até mais.
Tchau, Roberta. Obrigada. Tchau, tchau. Despede de mim que eu tô com saudade de vocês. Tchau. 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 Ô, João, vê se você acha para mim. Eu achei, Roberta, mas não tem nenhum site grátis, não. Eu teria que baixar no meu computador e te enviar. Mas a gente tem que pagar? Você consegue baixar sem pagar? Consigo baixar sem pagar. Aí eu preciso te enviar para você instalar no seu computador